Bom dia, queridos, manhã de sexta-feira. Pois é, sexta-feira chegou e nós estamos encerrando mais uma semana, graças ao nosso Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos para mais um Café com Deus. Eu aqui, seu irmão em Cristo, Bispo Edson, seu irmão de todas as manhãs. Queridos, no livro de Jó, lá no livro de Jó, capítulo 21, verso 2, há uma declaração tão linda que diz assim: escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. Escute isso. Escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. Sabe, queridos, em meio a tanto sofrimento, a tanta dor, e sem entender o porquê de tudo aquilo, ainda sem entender o porquê de todo aquele sofrimento, todas aquelas lutas, Jó faz esta declaração: escute com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. Jó está dizendo algo muito poderoso e muito verdadeiro para aquelas pessoas. Porque você e eu, nós sabemos que quando estamos enfrentando problemas muito difíceis, quando passamos por momentos de dor como Jó enfrentou, momentos de crise, momentos de angústia como ele enfrentou, tanta adversidade, o que menos precisamos ouvir são sermões, críticas, conversas desnecessárias, falatórios e etc. E Jó, neste momento, ele diz: olha, escute com atenção. O que vocês podem fazer por mim é isso, olha, só orar. Quando Jó enfrenta esse momento de tanta luta, quando Jó foi tomado por tanta dor, ele foi acometido pelas perdas, pela enfermidade, e ele teve que lidar com tudo isso. Ele recebeu os ditos amigos, pessoas que se diziam amigos dele, que se diziam estar sensibilizadas pela situação que Jó estava enfrentando naquele momento, e foram até ele. A Bíblia fala sobre isso, que quando os 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o amigo Jó estava enfrentando, eles foram até a casa de Jó e cada um saiu de onde estava e foram lá juntos para consolar e animar o amigo. E os seus amigos ficaram lá chocados ao vê-lo tomado por tanto mal, por tantas ruínas. Como muitas vezes acontece conosco, e algumas pessoas ficam: olha, meu Deus, como que isso pode acontecer com fulano? Ele é um cristão, ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus, como isso pode ter acontecido com ela, com ele? E a verdade é que aqueles amigos choraram, rasgaram suas roupas, jogaram terra sobre suas cabeças, sentaram no chão lá com Jó por 7 dias e 7 noites e não falaram nada, pois não tinha muito o que falar. E o sofrimento de Jó era pavoroso, era de arrebentar com qualquer um. Mas passados 7 dias eles resolveram falar. E Jó teve que ouvir muitas coisas sem necessidade. Depois de 7 dias calado, eles começaram a falar, mas fizeram críticas a Jó. Jó teve que ouvir palavras duras, como se ele fosse responsável por aquilo que ele estava passando. Eu acredito até que as intenções deles não eram tão ruins assim. Assim como nós, que estamos sempre carregados de boas intenções, não é verdade? Cheios de bons conselhos para a vida alheia. Mas o que Jó realmente precisava naquele momento, e o que ele desejava, era ser ouvido, ser escutado com atenção. Mas infelizmente muitas vezes as pessoas não entendem isso, e nós mesmos temos grande dificuldade com isso. Pecamos nessa área, porque temos grande dificuldade de pararmos para ouvir a vida de alguém, para ouvirmos
a dor do outro, para deixarmos que o outro jogue para fora tudo aquilo que está dentro dela. Nós sempre já chegamos com a receita pronta, e eu falo por mim, porque a pessoa está me falando e eu já estou pensando no conselho que eu vou ter que dar para ela. Muitas vezes, já antes dela terminar, eu já estou com um conselho pronto. Nós temos esta mania. Temos muitos conselhos para dar. Mas muitas vezes o que a pessoa menos precisa é de um conselho. Às vezes o que ela mais precisa é de um abraço. É simplesmente de alguém que senta com ela e a ouça. Deixa ela falar até não conseguir mais. É ouvir com amor. Talvez o que mais vai fazer é termos tempo para ouvi-la. É termos ouvidos para simplesmente deixar que ela desabafe. Entenda, isso certamente irá ajudar muito mais do que se simplesmente ficarmos procurando achar a solução, tentando apontar erros ou defeitos ou coisa parecida. Escute uma coisa, a palavra dita na hora certa faz toda a diferença. Mas a Bíblia ainda nos orienta a mais do que isso. Ela diz que nós devemos ser tardios no falar e prontos para ouvir. Então que nós possamos dar uns aos outros o melhor consolo possível das nossas vidas. Ouvirmos com atenção, ouvirmos com o coração. Sabe, queridos, porque às vezes é tudo que a pessoa precisa, é isso. É de uma escuta cuidadosa, amorosa, atenta. Se nós quisermos de fato sermos bênção na vida do outro, nós precisamos estar dispostos a muitas vezes não falar, simplesmente orar. Não é à toa que a Bíblia diz: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Tem muitas vezes que a única coisa que precisamos fazer é chorar com aqueles que estão chorando. Não é momento de falar, não é momento de dar conselho, é momento só de chorar. Eu me lembro que quando perdi minha mãe, eu estava tomado em choro, em lágrimas, e alguém chegou em mim, e eu acho que a pessoa, movida de compaixão por ver o bispo ali chorando com a perda da mãe dele, a pessoa chegou, tadinha, e ela queria me consolar. Só que o que ela me disse é que nós temos costume de falar e muitas vezes não pensamos. Isso é algo muito espontâneo. Não chore não. Foi o que a pessoa me falou. Não chore não. E eu me lembro que, tomado em lágrimas, eu disse: olha, como não chorar? A minha mãe morreu. Jesus, quando perdeu um amigo, Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Se Jesus chorou por um amigo, como eu não vou chorar pela minha mãe? Eu quero chorar. Sabe, queridos, muitas vezes você não precisa falar nada. É só ficar do lado da pessoa ou abraçá-la, chorar com ela, ou simplesmente fazer com que ela saiba que tem alguém do lado dela que a ama e deixá-la chorar até não querer mais, até não puder mais. Então, nós precisamos aprender com esse texto de Jó nesta manhã. Escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. Fiquem calados. Era isso que Jó estava precisando naquele momento. Que os amigos se calassem e simplesmente ficassem ali com ele. Que nesta manhã possamos aprender com isto, com esta experiência dos amigos de Jó, com a fala de Jó, com a direção que Jó nos dá nesta manhã, pois é a palavra de Deus para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço pela tua palavra, te louvo pela tua palavra. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que ficamos tentando fazer o papel do teu Espírito Santo, consolar as pessoas, muitas vezes sem sabedoria, sem prudência, e às vezes sem saber e até talvez julgando
o choro e a atitude dela. Nos perdoa, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos, de fato, amigos que trazem a Tua presença, o Teu consolo, o Teu refrigério para a vida do nosso próximo. Nos ensina a sermos, ó Deus, amigos melhores, que não venhamos agir como os amigos de Jó, sem sabedoria, sem direcionamento, sem saber falar no momento certo, falando no momento errado, da forma errada, mas nos ajude a sermos melhores como pessoas, para que possamos de fato, ó Deus, sermos bênção na vida dos nossos irmãos e daqueles que precisam. Assim eu oro, ó Deus, nesta manhã, pela minha vida e pela vida de todos aqueles que sofrem. Pai, se há alguém neste momento sofrendo, que o Senhor possa alcançá-los e dar alívio para a vida deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.